Josiel, você acha que vai se aposentar com quanto? Eu quero me aposentar com 5 salários. Essa é a minha meta. Você não vai se aposentar. Hã? Como assim? Eu não vou me aposentar? Com esse governo? Esquece. Então quer dizer que eu contribuí por 35 anos e agora você está me dizendo que eu não vou me aposentar? Isso mesmo, que você ouviu. Você não vai se aposentar. Você foi roubado. Olá, meus queridos, é nós por cá mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre 4 fundos imobiliários que nós devemos ter em nossa carteira. Ou seja, nunca mais vender esse fundo imobiliário. Pode até soar um pouco forte essa palavra nunca. Nós não sabemos como vai ser daqui uma década ou 2 décadas, mas existe fundos imobiliários que nós vamos ver aqui desses 4 fundos imobiliários que teve uma performance nos últimos 15 anos atrás, com uma performance superior, batendo IPCA, batendo Infix, Ibovespa e até o CDI. Provavelmente, não estou garantindo para vocês aqui nada, até porque pagamento de bons dividendos do passado não significa que vai ser bons pagamentos de futuro. Porém, se teve uma performance de 10, 15 anos sempre boa, automaticamente esses fundos imobiliários continuarão a entregar bons dividendos e continuar entregando uma performance superior ao Infix e também ao Ibovespa e ao CDI daqui 10, 15 anos. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre esse fundo aqui, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, deixe seu like, compartilha, ativa as notificações apertando a buzina, coloca o seu cinto e vem comigo. Quando nós começamos a pensar em investir nosso dinheiro, automaticamente você tem que estudar bons fundos imobiliários, até porque quando se fala em fundos imobiliários, a vantagem de quem tem fundos imobiliários na sua carteira, fundos imobiliários, ele entrega todos os meses dividendos, independente se oscila para cima ou oscila para baixo. Do valor de cota que você tem, todos os meses você vai receber uma quantidade de dividendos de cotas que você tem de fundos imobiliários. Mas o mais importante, quando você começa a montar uma carteira, seja diversificada em fundos imobiliários, você tem que pensar em ter uma carteira previdenciária, ou seja, você tem que ter bons fundos imobiliários na sua carteira e você pensando na sua aposentadoria, ou seja, na sua liberdade financeira. Não que você tem que pensar em aposentar aos 60 ou 65 anos, até porque se for assim, você pode apenas depender do governo. Por isso eu digo para vocês, se você quer alcançar uma liberdade financeira, você tem que ter bons fundos imobiliários na sua carteira e ter bons fundos imobiliários que pagam bons dividendos e nunca mais você tirar da sua carteira. Esses 4 fundos imobiliários que nós vamos ver aqui hoje, você vai ver que entregou uma performance nos últimos 10, 15 anos para trás, então provavelmente esses fundos vão continuar entregando os bons pagamentos de dividendos e com uma performance também superior à Bolsa de Valores e também ao Infix. Talvez para muitos se aposentar ou conseguir alcançar sua liberdade pode demorar 10 anos, 15 ou até 20 anos. E muitos podem não conseguir se aposentar que não seja acima dos 30 anos. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma possibilidade de aportar todos os meses, seja com 500, seja com R$1.000, seja com R$5.000, seja com R$300, como aqui na carteira do canal que estou mostrando para vocês aqui, que há possibilidade sim de você alcançar sua liberdade financeira com R$300, com R$500. O que é mais importante, eu sempre digo e bato na tecla, que você tenha disciplina e todos os meses você faça o seu aporte certinho, independente se é 150, se é 200, se é 500. Claro, quanto maior o seu aporte, mais rápido você conseguirá alcançar sua liberdade financeira o mais rápido possível. O primeiro fundo imobiliário que vamos falar aqui é o fundo de papel, é o KNRI. E o mais interessante, que dentro desses fundos, o fundo de tijolo, ele consegue ganhar do fundo de papel. Como vocês podem ver aqui, o que eu vou mostrar para vocês. Então nós estamos aqui no KNCRI 11, dentro do Status Invest. Se nós formos ver aqui alguns indicadores desse fundo, hoje está na casa do valor de R$ 104,50. Nos últimos 12 meses entregou dividend yield de 12,1%. Teve valorização nos últimos 12 meses de 6,50 para cima. Se nós formos ver aqui a volatilidade histórica desse fundo, está batendo sempre aqui, como vocês podem ver, o Infix. O Infix, enquanto no geral é de 3,85, o KNRC 11, somente ele sozinho, tem uma performance de 8,47. Se nós formos ver aqui os últimos rendimentos desse fundo foi de R$1, ou seja, você tiver uma cota, você recebe todos os meses R$1. Se você tiver automaticamente 10 cotas, vai ser todos os meses R$10. Ou seja, ao final de um ano, você terá um total de R$120, somente com 10 cotas. Se nós formos ver aqui, o MXRF11 entregou nos últimos 12 meses um total de dividendo de 12,49%. Ou seja, você automaticamente vai pensar assim, então o HGLG, que está entregando 8,49, portanto eu não vou comprar cotas do HGLG.
11. Mas só que nós vamos ver aqui, certo? O que realmente está pagando mais, mesmo pagando o HGLG 11, pagando apenas 8,49, o que nós vamos ver aqui na frente é que realmente ainda tem alguns fundos de tijolo que está pagando mais do que fundos de papéis. Mas voltando aqui para o assunto, vamos ver então os 4 fundos que realmente que nós devemos ter em nossa carteira pensando a longo prazo na nossa liberdade financeira. Então o primeiro fundo que nós vamos ver aqui, esse fundo KNCRI, ele é o único fundo que está atrelado ao CDI. Por isso, ou talvez que muitos dos fundos não conseguem se comparar a esse fundo, porque os outros fundos estão atrelados ao CDI e também ao IPCA. Porém, esse fundo KNCRI, ele está apenas atrelado ao CDI. E é um fundo que praticamente trabalha com os CRIs, ou seja, que é os créditos recebíveis imobiliários. Outra coisa muito importante que devemos sempre olhar é quem é a gestora de um fundo. A gestora desse fundo é o Grupo Quiné, talvez um dos melhores gestores de fundos imobiliários listado na Bolsa de Valores. Tem uma liquidez diária dos últimos 30 dias de 10.839.000 reais. Tem o número de cotista. O número de cotista desse fundo, 341 mil. Se nós formos ver aqui a parte contábil desse fundo, nos últimos 3 anos, não abaixou das casas dos 5 bilhões. 5 bilhões 752 milhões no ano de 2022. O último ano, 2023, foi de 5 bilhões 557 milhões. Já esse ano ele tem 5 bilhões 779 milhões. Se nós formos olhar os últimos 5 anos desse fundo, o caixa dele, o ano 2020 foi de 327 milhões 87.682 reais com 76 centavos. Deu uma quedinha, porque geralmente emite mais compra de LCIs e principalmente de CRIs, foi 271 milhões. O último ano foi 260 milhões com 835.872 reais com 56 centavos. E esse ano, estamos no mês 6, já tem um total de 116 milhões 508.709 reais com 12 centavos. Esse é o caixa do KNCR 11. Portanto, é um fundo que tem a conta sempre redondinha. Como vocês podem ver, é um fundo de papel com as contas redondas e que entregam sempre bons dividendos. Mesmo que quando a taxa ele cai um pouco, como ele está atrelado ao CDI, automaticamente, quando cai um pouco a taxa Selic, ele entrega baixos dividendos. Mesmo assim, se você for olhar os últimos 5 anos, praticamente manteve a entrega de R$1, de quase 1% ao mês de dividendos desse fundo. Portanto, esse foi o primeiro fundo que nós devemos ter na nossa carteira e levar para uma carteira previdenciária para nós conseguirmos alcançar nossa liberdade financeira. O segundo fundo que nós vamos falar aqui é o ALZR11, o famoso conhecido como Alzirão. Ele é do fundo de tijolo do segmento que é focado em galpões logísticos e lajes comerciais. O ALZR hoje, como vocês podem ver, está com uma cotação de R$ 108,52. Nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 8,83%. Está 0,2% acima do seu preço de valor patrimonial. Mesmo assim, ele está descontado, porque esse fundo sempre passa das casas de 1,5%, 1,6% acima do seu PVP. E com a queda da bolsa, ele também teve uma quedinha. Então, está com uma oportunidade. Chegou a bater a casa dos R$ 116, como vocês podem ver. O número de cotas desse fundo é de 10 milhões 750 mil, o valor patrimonial é de 1,140 bilhões de reais. Como disse para vocês, o segmento híbrido de fundo de tijolo, nos últimos 12 meses, entregou dividend yield de 8%, ou seja, todos os meses, se você tiver esse fundo, você recebe de cada uma cota de 73 centavos. Se nós formos ver aqui o gráfico desse fundo, podemos ver aqui, que está batendo no CDI, perdendo para o IPCA, praticamente parei com a Ibovespa, com o IFIX, portanto, é um fundo também redondo. Como nós percebemos também aqui, a lista de imóveis desse fundo está praticamente localizada entre as 2 maiores capitais do Brasil, que é Rio de Janeiro e também São Paulo. Somente em São Paulo são 14 imóveis e no Rio de Janeiro são 2. A Air Liquide em São Paulo, a BRF em Guarulhos, que é um dos maiores galpões logísticos que tem no Brasil, Atento, São Paulo, Atento, Rio de Janeiro, Bauru, BRF Bauru, a Decathlon, Morumbi, a Globo, a própria Globo no Rio de Janeiro é gerido por esse fundo, está listado nesse fundo, a Coca-Cola de Santo André, a Sky em São Paulo. Portanto, é um dos melhores fundos que tem para você que está pensando em uma carteira previdenciária. Como vocês podem ver, o famoso Alzirão, que é o ALZR11, se você que gosta aí da maior rede de televisão do Brasil, essa maior rede de televisão do Brasil está listada nesse fundo imobiliário, que é gerido por esse fundo. E também tem um dos maiores galpões logísticos do Brasil, que é a BRF, que está em São Paulo. O terceiro fundo que nós vamos ver aqui, para nossa carteira previdenciária de fundos imobiliários, aí você pode estar questionando, mas Josiel, você não sempre disse que nós devemos olhar bons fundos e fundos que têm mais de 10 anos no mercado? Esse fundo não tem como olhar nos últimos 10 anos porque ele foi
fundado em meados de 2018. Porém, esse fundo, se você for comparar com muitos fundos que têm mais de 10 anos, ele dá um show, ele dá praticamente um baile. Mesmo que foi fundado em 2018, esse fundo sempre entregou bons dividendos, esse fundo sempre teve suas contas redondas e também estão listados nesse fundo, como disse para vocês, somente em São Paulo são 14 e 5 no Rio de Janeiro, e tem um dos maiores galpões logísticos que é de São Paulo e também a maior rede de televisão do Brasil, que é a Rede Globo. O terceiro fundo aqui, não poderia faltar na nossa lista, é o HGLG11. Para muitos, é um dos queridinhos aí, listado no IFIX, que é dos fundos imobiliários e é do segmento de logística. Podemos ver aqui que o HGLG11, a sua cotação hoje está de R$160, está 1% acima do seu PVP, ou seja, do seu preço-valor patrimonial, que para mim é tranquilo, até porque esse fundo está sempre em alta, porque é o melhor fundo que tem imobiliário no mercado do segmento de logísticas e galpões de indústria. Os últimos 12 meses entregou dividend yield de 8,23%, teve uma variação para cima nos últimos 12 meses de 4,23%, tem uma liquidez diária de 7 milhões, como vocês podem ver aqui, chegou a bater 164, 160, chegou a chegar a R$169 esse ano. O número de cotas emitidas desse fundo é de 33 milhões, tem um valor patrimonial que é uma pancada de 5 bilhões e 350 mil reais, e como vocês podem ver, sempre tem pagado R$1,10 por cotas todos os meses, se você tiver uma cota desse fundo. Se nós formos ver aqui a comparação de índices, se nós formos ver aqui no CDI, está perdendo para o CDI, ganhando do IPCA, praticamente ganhando do Ibovespa, ganhando do IFIX. Se nós formos ver a lista de imóveis também desse fundo, temos 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Santa Catarina. Como vocês podem ver aqui, Gerdau no Rio de Janeiro, Betim, Minas Gerais, Condomínio SJ em São Paulo, Creme aqui em Santa Catarina, Teta Park Mortimor em São Paulo, tem a Volkswagen em São Paulo, enfim, é um fundo fantástico. Como vocês podem perceber que o HGLG11 é um dos queridinhos dos fundos imobiliários, porque tem, além de Mercado Livre, Volkswagen, tem um dos maiores fundos imobiliários. A sua lista de fundos imobiliários está praticamente com 30% alocados no estado de São Paulo, onde é a grande metrópole do Brasil. Inclusive, com essa queda da bolsa, está descontado pelo valor que ele sempre está. A CARS de 1,10% está 10, sempre geralmente está 0,10 acima do seu PVP, do seu valor patrimonial, está numa grande oportunidade. Para você que quer ter uma carteira previdenciária, então você deve olhar com carinho para esse fundo imobiliário, que é o HGLG11. O quarto e último fundo que nós vamos falar aqui é do MAL11. O MAL11, que também é do fundo de tijolo, é do segmento de shoppings e também varejo, e é um fundo também que está descontado, está abaixo do seu PVP, está em 0,92%. Como vocês podem ver, uma 11 hoje está R$ 109,91, está abaixo do seu PVP, está a 0,92%. Os últimos 12 meses entregou dividend yield de 9,35% e tem uma variação para cima nos últimos 12 meses de 2,8%. Tem uma liquidez diária de R$ 2.800.000. O número de cotas emitidas desse fundo são de 12.970.000 e o seu valor patrimonial é de 1,55 bilhões 550 bilhões de reais. Os últimos 12 meses também entregou sempre o rendimento de dividendo de 80 centavos por cota todos os meses. Se nós formos ver aqui, o rendimento anual desse fundo vem só crescendo, como vocês podem ver aqui no gráfico. 2019 foi 2,70, 21 6,96, veio subindo para 8,67 e no último ano foi de 9,35%. Se nós formos colocar aqui anual também, o dividendo foi pago desse fundo. 2019 foi de R$ 6,64, foi de R$ 4,56 em 2020, veio subir novamente para R$ 6,54, 22 foi de R$ 8,98 e no último ano foi de R$ 9,65. E esse ano já tem pago R$ 5,35 até o mês 6. Se nós formos dar uma olhada também aqui na lista de imóveis desse fundo, só no Rio de Janeiro são 7 fundos, São Paulo são 4, Pernambuco 1, Alagoas 1, Bahia 1, Shopping Taboão em São Paulo, Boulevard Shopping Feira em Bahia, Shopping Parque Sul no estado do Rio de Janeiro, Maceió Shopping, Shopping Tacurana, Shopping Parque lá Rio de Janeiro, Suzano Shopping São Paulo, Madureira Shopping Rio de Janeiro, Campinas Shopping São Paulo, Imbauru Shopping Boulevard São Paulo, o Shopping Metropolitano da Barra é listado desse fundo. Então, como vocês podem ver, nosso quarto e último fundo, que também é um fundo fantástico, que é de segmento de shopping e varejo. Você pode até ficar em dúvida, mas como que eu vou saber e conhecer esse fundo realmente? O que você tem que fazer? Você abre aí, coloca no Google aí, digita o ticket do fundo, coloca MAL11, coloca HGLG11, coloca o que você achar ou ouvir falar. Você clica e você vai baixar o relatório gerencial desse fundo. Assim você vai conseguir entrar mais profundamente, saber onde está atrelado, quem são gestores,
gestores onde está sendo investido seu dinheiro. Quais são os galpões, se realmente esse galpão existe, esse galpão é físico, ou se realmente isso aí é apenas fantasia. Tem como você baixar o gerencial. Vou mostrar para você como você faz isso aqui. Abaixando então o relatório gerencial, você consegue ver e estudar mais um pouco sobre esse fundo aprofundadamente. Se você tem dúvida de como fazer ou como ver realmente se esse fundo existe, quem são os gestores, como eu expliquei para vocês vai abaixo aqui no Investidor 10 ou o Status Invest, ou vai só no Google, você coloca ali em comunicado, você vai abrir aqui, você vai baixar o RI, que os gestores são obrigados a emitir todos os meses as cotas, o que está acontecendo, eles têm que emitir um relatório para você. Por exemplo, vamos ver aqui outros comunicados, aí você abaixa aqui o RI, aí você pode imprimir para você ler, e assim você consegue saber realmente onde estão listados. Aqui você consegue ver, ó, vamos ver, a proposta administradora acerca de matérias a ser liberadas das ações da Assembleia Geral Ordinária e Cotista, da Genial Mall Fundo de Investimento, e aqui você vai ler, atualmente denominação plural do banco múltiplo, instituição financeira devidamente autorizada pelo CFME através do ato declaratório, que está exercendo no Rio de Janeiro, na sala tal, Genial Maus Fundos, e aqui você vai ver as propostas. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, 4 fundos imobiliários para você ter na sua carteira e talvez para você nunca vender e para você manter sempre para o resto da sua vida, para você que quer ter uma carteira previdenciária. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus investimentos. Fui.